o Brasil e a crise europeia. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Professor, tema da governabilidade, porque os ajustes fiscais anunciados pelos países europeus em crise baseiam-se num receituário que é aquele livro da Viviane Forestier, né? O horror econômico, né? Corte de salário, corte de aposentadoria, corte de direito, desmonte do estado de bem-estar social praticamente, né? Aumento da idade mínima para aposentadoria, demissões, né? Aos milhares. Isso aí tem jeito de ser praticado sem ameaçar a governabilidade desses países? É isso que é grande, a dificuldade desses países, né, desses governos é muito grande por conta disso. Conforme você falou, imagine culturas que já levaram muito tempo para chegar a um determinado bem-estar e você diz assim, a partir de agora você vai cortar. Não é uma coisa fácil. Então, existe uma correlação de forças políticas, né? A tendência para esses países é ir mais para a esquerda, né, para justamente, né, fazer com que esses países deixem que o governo assuma mesmo e que tenha condições de impor junto aos credores e consiga arrancar também impostos daqueles que não estão pagando, porque existem muitas análises também que os ricos pagam poucos impostos em relação à classe média e os pobres. Então, aqueles governos que vão conseguir ficar mais à esquerda quer dizer, os eleitores acreditam que esses governos vão conseguir justamente tirar dessas pessoas e diminuir o fardo de sacrifício e, com isso, atingir um determinado bem-estar social. Agora, os credores estão batendo firme, os países também exigindo coisas que é difícil você imaginar que elas podem ser aceitas por um prazo muito curto. Porque você imagina, é um corte na carne mesmo, não é um corte de gordura. Se você viesse ao longo de algum tempo, era corte de gordura. Então, isso daí vai gerar muitas pressões, já está gerando pressões muito fortes do ponto de vista social, e isso vai bater nas eleições. Então, essa governabilidade vai ficar em xeque. Principalmente porque os sindicatos observam, né, que, como o senhor mencionava, os bancos foram beneficiados em muitas dessas situações, desses pacotes, né? E a Grécia não é uma sociedade que não tem um patrimônio construído, pelo contrário, tem um parque industrial importante, tem uma economia que não é uma economia raquítica, ou seja, há bens que podem ser distribuídos ou redistribuídos de forma mais... É o que reivindicam os sindicatos, ao invés de só os trabalhadores pagarem pela crise. E aí, você fala assim, olha, se os bancos já ganharam, por que então agora o desconto não ter sido maior, por exemplo? Né? Então se coloca muito. Então vai continuar essa pressão. E cada vez mais os credores e os países, né, que estão financiando também vão pressionar com que a Grécia atenda a esses interesses. Porque sabe que se a Grécia não atender, outros também vão seguir. E aí ninguém vai segurar esse estouro. Então, eu acredito que vai ter muito problema de governabilidade, sim, nesses países. E cada vez mais aqueles países que estão mais frágeis, né, do ponto de vista das instituições democráticas, mais, né, dificuldade vai ter. Será que esse pacote não é o verdadeiro cavalo de Troia econômico? É verdade. Que os banqueiros estão colocando na Grécia? Pode ser, porque sempre eles falam assim, olha, nós não queremos, nós queremos entregar os anéis, mas não os dedos. Mas cada vez mais está tendendo para eles terem que entregar muito mais do que eles estão acreditando entregar. Porque se beneficiará isso que você falou. A gente tem a mania de esquecer sempre a memória passada. Quando o sistema financeiro se beneficia, ninguém fala nada. Aí quando ele tem prejuízo, fala assim, é risco sistêmico. Então aí vai acabar com toda a economia. E outra coisa que chama atenção politicamente é o fato de que, por exemplo, você aprova um pacote de 130 bilhões de euros para salvar a Grécia. E nenhum centavo desse dinheiro vai entrar na Grécia para beneficiar a Grécia. Vai ficar todo entre os banqueiros que têm títulos gregos na mão. Quer dizer, não é que seja justo a Grécia não pagar, mas é justo que o país diga quais são suas condições reais em que ele pode pagar aqueles papéis que ele próprio lançou no mercado. Quer dizer, você vem com um pacote de 130 bilhões de euros e nada, nem um centavo vai entrar na Grécia para beneficiar grego nenhum.
Eu li alguns trabalhos nos Estados Unidos que diziam que se tivesse dado dinheiro na mão de cada devedor daquele, no caso das hipotecas, e não nos bancos, teria tido muito mais sucesso, talvez seja mesmo o receituário para os europeus. Porque os bancos, geralmente, eles não repassam. A partir do momento que você pagar eles não vão conseguir. Então, o que é preciso é você retomar um processo de financiamento. E nos Estados Unidos aconteceu o contrário. Na hora que se deu o dinheiro para os bancos emprestaram. Retiveram, entendeu? Para dizer assim, o meu prejuízo, eu vou justamente resolver meu problema do prejuízo. Aliás, isso aí foi muito bem demonstrado naquele filme Trabalho Interno, Side Jobs, que ganhou o Oscar, isso é verdade. Foi que revela que os que fizeram as fraudes foram, na verdade, promovidos depois. Né? Professor, a questão das agências de classificação de risco. As agências de classificação elas vêm atuando com grande publicidade no rebaixamento de vários países importantes, como Espanha, Itália e até a França. Como o senhor vê a atuação dessas agências? Porque aí tem um lado político nessa questão. É uma ajuda no sentido de mapear os perigos para os investidores ou acabam piorando o estado de crise? Está parecendo que está piorando, né? Porque a partir do momento que elas lá atrás não fizeram o dever de casa, quando elas estabeleceram AAA para os papéis das dívidas securitizadas lá das hipotecas, então agora está querendo como se fosse máxima, isso, os 3 As, que ou seja, risco zero, que é justamente o título norte-americano. E aí agora parece que estão querendo se redimir, entendeu? Fazendo isso. Só que isso traz um problema, porque tecnicamente nós não estamos discutindo que realmente é correto eles avaliarem. Eles são pagos para fazer essa avaliação. Só que isso daí acaba desencadeando todo um processo que cada vez vai piorando. Porque a partir do momento que você rebaixa um governo, por exemplo, um título de um governo, ele tem que pagar muito mais caro para ele rolar essa dívida. E aí, ele não tendo recurso, como é que ele vai fazer? Então, se torna uma bola de neve. Entendeu? Então, eu acho que no momento agora deveria se repensar esse papel dessas agências de classificação de risco de crédito, porque no passado elas não foram penalizadas e agora parece que estão querendo mostrar serviço. Só que no momento que existe muitos focos de incêndio, ele acaba trazendo mais combustível. Então, eu acho que isso daí não deveria ser, vamos dizer assim, nesse momento agora, não deveria dado a importância para essas agências de classificação de risco, porque tudo está mal agora. Então, a partir do momento que cada vez... Imagine se eles conseguem rebaixar a Alemanha, por exemplo, que é um dos maiores credores. Imagina, porque os bancos alemães estão todos pendurados lá. Você imagina o que vai acontecer? O pessoal fala assim, eles são os credores, estão com problema, imagine então o resto. Entendeu? Então, isso pode desencadear uma crise ainda mais rápida para trazer mais dificuldade para a solução. Professor, um estudo do IPEA, feito pelo economista Luiz Afonso Simões da Silva, chama a atenção para o quadro da dívida mobiliária de curto prazo dos governos centrais da Europa. A situação da França responde por 48% do total da dívida de curto prazo. A Alemanha por 17%, a Itália com 12% e a Espanha com 10%. Quer dizer, essa dívida de curto prazo tão alta, por exemplo, em países como a França, ela é preocupante? Claro que toda dívida... As pessoas que querem se endividar, as empresas, os governos, querem prazo longo, taxas baixas. Isso. Quem financia quer o quê? Prazo curto e taxa elevada. Aí você fala, como é que vai ter esse casamento? Então, é claro que existe um processo aí de convencimento, na discussão de ambos os lados, para permitir com que se alongue e, obviamente, tem que se pagar um sobrepreço por conta disso. Agora, a partir do momento que você está vendo as dívidas no curto prazo, a gente sabe que o governo precisa de prazo para maturar os investimentos. O governo gasta em quê? No bem-estar, em investimentos públicos. Então, se está tudo no curto prazo, é sinal de que vai vir um processo de rolagem. E a pressão é cada vez maior. Porque cada vez que vai aumentando a crise, maiores taxas de juros vão ter que pagar. Então, isso é muito preocupante. No Brasil, nós tivemos um período que era assim, que todo mundo dizia assim, tem que alongar o perfil da dívida. Então, hoje, nós temos aí um alongamento e aí, com isso, é administrável a financiar o endividamento. Agora, no caso da Europa, e eu fico muito feliz em estar comentando o trabalho desse amigo meu, que é um amigo pessoal, Nós tivemos a oportunidade de ter trabalhado no Banco Central e é um estudioso da parte de moeda, de finanças. Então, ele está alertando que isso daí vai estar adiando o problema. Vamos ver outros efeitos que a crise europeia pode ter sobre o Brasil que
na nossa economia já vem se registrando um processo de desindustrialização ou de perda relativa da indústria no conjunto da economia, né? Porque se a crise continua, e aí olhando a relação econômica Brasil e União Europeia, nós sabemos que lá também eles não podem fazer desvalorizações cambiais internas, mas eles podem fazer na sua relação de troca com outros países de fora da União Europeia. E aí aumentando as suas exportações, portanto, deprimindo as exportações brasileiras. Que outros prejuízos o senhor vislumbra, ou que possibilidades há de prejudicarem o Brasil, que já está passando por um problema de dificuldade no seu item de desempenho da indústria? Esse daí é um problema, eu tive a oportunidade de discutir na ABINE, Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, e havia já essa preocupação, né, do setor com relação, por causa da questão cambial. Com a valorização da nossa moeda, nós perdemos competitividade. Né? Então, isso daí, o governo brasileiro, né, pelo menos nas declarações, dizia que ia tomar outras medidas que não fosse via câmbio. E isso daí estava trazendo problema, porque nós estamos, de novo, voltando a ser exportadores de produtos primários, entendeu? Então, estava havendo uma reprimarização da economia. Então, isso que você colocou, se os outros países conseguem exportar os produtos manufaturados com alto valor agregado, a gente não consegue, e que espaço nós vamos ter? Então, nós vamos perdendo cada vez mais. E esse processo de desindustrialização é flagrante, isso daí. Por mais que alguém queira olhar por vários indicadores, isso daí tem acontecido. Agora, o governo tem que tomar medidas para evitar com que essa apreciação cambial traga esses prejuízos. Isso sem com que provoque ira na OMC. Porque não adianta a gente tomar medidas aqui se a Organização Mundial do Comércio ou alguém denuncia e desaprova. Então, senão a gente pode estar, vamos dizer assim, originando um processo de protecionismo, e isso daí não é bem visto. Então, eu acho que uma política cambial que se preocupasse mais com que não houvesse uma apreciação da nossa moeda e pudesse estimular o setor, né, o setor industrial, para evitar essa reprimarização da economia ou mesmo essa desindustrialização, eu acho que é bem-vinda. Eu acho que tem que ser uma preocupação de governo. Duas questões básicas. O senhor alertou aí a questão do câmbio, que de fato ele está forçando um pouco, ajudando a desindustrialização do Brasil, se é que está ocorrendo um processo ainda de desindustrialização ou só focos de desindustrialização. Mas, de qualquer maneira, uma redução drástica na taxa de juros iria inibir de uma vez esse fluxo de capital especulativo que vem para o Brasil e que está valorizando o real. Quer dizer, isso aí seria uma coisa. Agora, há analistas que dizem que o problema não é cambial, que o câmbio não resolveria, que o Brasil tem aquele chamado custo Brasil, que a gente já discute isso há mais de uma década, questão da infraestrutura ruim, questão tributária, questão da burocracia, excesso de burocracia, o preço da energia elétrica. Quer dizer, tudo isso não pesa, não contribui para que haja realmente uma perda de competitividade do produto brasileiro? É verdade. Não, é a desoneração tributária, né? E esse custo Brasil, né, que está dentro do custo Brasil, mas eu digo a parte de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, né, a questão da energia, isso é claro, né, que isso daí pesa e pesa bastante, Livon. Eu acho que se o governo está traçando, né, uma estratégia para justamente permitir com que essas coisas sejam contornadas, eu acho que aí a questão câmbio fica menor. Entendeu? Mas no momento, enquanto não há, você tem que olhar o que é possível fazer. E aí o câmbio está mais próximo de que o governo possa fazer alguma coisa. Principalmente quando ele criou um fundo soberano, ele tem a atuação do Banco Central que pode fazer justamente, né, uma atuação mais direta no câmbio. Então isso não quer dizer que você está querendo criar bandas cambiais, mas é uma preocupação para evitar. E concomitantemente atuando nessa parte que você colocou. E os juros? A questão do juro? Ah, tá. A questão do juro. A questão do juro que não cair muito rapidamente é um problema sério isso daí, entendeu? Porque um sistema de meta de inflação, o Banco Central ficaria totalmente desmoralizado. Então o Banco Central está descendo devagarzinho. Ele poderia descer pelo elevador, mas está descendo na escada. E isso daí os agentes econômicos estão conseguindo aceitar.
coisa que era impossível. Quando você tem pressões inflacionárias, o Banco Central jamais poderia reduzir a taxa básica de juros. E o Banco Central está reduzindo e a sociedade está aceitando. Então, isso é salutar. Agora, eu acredito que se pudesse dar uma reduzida mais forte, sem precisar ir descer rapidamente pelo elevador, mas pular alguns degraus, eu acho que seria muito bem-vindo. Agora, se continuar esse quadro internacional, a desvalorização do dólar, né, a enxurrada de importações aqui no Brasil, deprimindo a nossa indústria, o professor ex-ministro Delfim Neto fala que não adianta discutir a falta de competitividade da nossa indústria se mantém os outros fatores que são anômalos, né, e que jogam contra a economia brasileira. Porque a China, por exemplo, só para dar um exemplo, tem nas suas exportações a participação do Estado em cerca de 33% do custo de cada produto, estimulando a exportação. Então, isso que o Elival falava, juros, câmbio, está tudo junto. Mas o que é mais fácil e politicamente mais viável de ser tomada? Juros ou é câmbio para mudar? Eu acho que é câmbio, porque se juro, você ainda tem pressões inflacionárias, fica difícil para a sociedade você chegar e querer mexer em juro, né? Assim, fortemente. Mas uma coisa está ligada à outra. É claro, não tem jeito, é uma gangorra, entendeu? Não tem jeito você querer imaginar que uma coisa, sempre a gente fala, política macroeconômica é combinação fiscal, cambial e juros, monetária, entendeu? Não tem jeito você querer usar uma perna ou usar outra, não. Tem que é uma harmonização dos três instrumentos. Agora, o senhor sente que falta, de fato, uma política industrial no Brasil voltada para promover a produção de bens de alto valor agregado? Isso. E, ao mesmo tempo, a questão da desoneração. E aquilo que você falou do custo Brasil. A gente ouve muito falar, mas pouco se faz. Entendeu? Então, eu acho que era importante, nesse momento agora, a gente poder justamente acelerar essas discussões e resoluções para reduzir esse custo Brasil. Quais são as perspectivas econômicas para o Brasil nos próximos 5 anos, aí, levando em conta o convívio com essa crise internacional, que parece, né, os analistas todos estão convergindo, deve durar muito tempo. Eu vejo com muito otimismo, sabe, Beto? Porque o Brasil tem um mercado doméstico formidável. Então, se a gente conseguisse voltar mais para internamente e, obviamente, continuar com a política externa, mas nós não dependemos tanto externamente como a China, por exemplo, depende, a Índia. Então, se a gente pudesse voltar mais para o país... Mercado interno. Isso, para o mercado interno, a gente ia conseguir passar, a gente ia crescer pouco, mas ia crescer, enquanto os outros vão ter o quê? Desaceleração, recessão. E a gente poderia desenvolver as forças produtivas de forma adequada aqui dentro e teríamos um Brasil melhor. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou observações ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para saber mais sobre a crise econômica europeia, entre no site do Fundo Monetário Internacional, onde você poderá acompanhar os principais relatórios técnicos da entidade oferecidos em vários idiomas. www.imf.org. Observe que a sigla está em inglês, portanto invertida. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.